Amém, meus irmãos? Vamos começando esse momento com a mensagem de Deus nesse dia. E eu vou ler Salmos 137. Quem pode acompanhar nas suas Bíblias. Aleluia. Em Salmos 137, a palavra de Deus nos diz que junto aos rios da Babilônia sentamo-nos a chorar com saudade de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e aos nossos opressores que fossemos alegres, exclamando: entoei-nos alguns cânticos de Sião. Como, porém, haveremos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém? Que se paralise a minha mão direita, peguem-se minha língua ao céu da boca, se não me recordar de ti, se não elevar Jerusalém contra os filhos de Edom. Lembra-te, Senhor, daquele dia em que Jerusalém foi filha da Babilônia, devastadora. Bem-aventurado aquele que de te der a paga de tudo, quando nos fizeste. Feliz aquele que agarra os teus descendentes e os despedaçar contra a rocha. Aleluia. Meus irmãos, o povo judeu, aquele povo festivo, alegre, um povo que gosta de música, um povo que gostava de adorar, um povo alegre, escolhido por Deus, aleluia. E eu te pergunto, por que choras? Tu que foste escolhido por Deus, geração eleita, uma geração escolhida, por que está triste? Por que fica triste no seu dia a dia? Porque a maioria das pessoas nos dias de hoje baseia a sua alegria no ter, baseia a sua alegria no adquirir bens e não no ter Deus. Aleluia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todos que têm a Deus no seu coração têm motivos para ser as pessoas mais alegres deste mundo. E aquele povo que era escolhido por Deus começou a se afastar dele, começou a ser desobediente. Salmo 137 nos fala do povo judeu que estava no cativeiro da Babilônia, naquela cidade, mãe de todo o paganismo, uma cidade cheia de ídolos, criadora de vários deuses da Mesopotâmia antiga. A mesma Babilônia que Deus usou com mão forte para punir o povo judeu, para poder trazer Israel para o seu lugar. O mesmo Israel que passou 400 anos sendo escravizados no Egito. Deus usa Moisés e retira eles do Egito, com a promessa de levá-los até a terra prometida. Essa terra que estava distante do Egito apenas 40 dias de caminhada. Este povo que saiu da escravidão começa a caminhar e murmurar, mesmo vendo os milagres, o mar vermelho se abrindo. Viram toda a punição de Deus contra aquele povo egípcio, um milagre do mar se abrindo e aquele povo passando por terra seca. E vejam só que mesmo passando por tudo isso, 3 dias depois, eles começaram a oprimir Moisés, questionando por que ele trouxe eles para aquele lugar para morrer de fome, para morrer de sede. E quando Deus viu isso, ficou furioso. Deus queria destruir aquele povo. A Bíblia nos diz, e Moisés clamou para que Deus não fizesse isso com aquele povo. E mesmo Deus dando mais uma chance, algum tempo depois, novamente murmuravam. Deus derramou do céu o maná, o pão, e mesmo assim o povo reclamou do pão que caía do céu. E devido a essa teimosia, Deus fez com que aquele povo andasse em círculos por 40 anos no deserto. Para cada dia de murmuração, 1 ano, e uma geração inteira ganhou o castigo de não entrar na terra prometida, devido à murmuração, tudo por causa da ingratidão. E eram aproximadamente 3 milhões de pessoas que saíram da escravidão do Egito, e apenas 2 pessoas daquelas que entraram na terra prometida. Apenas Josué e Calebe. E entre Egito e Canaã existe um deserto. E é nesse deserto que somos testados
Se realmente colocamos Deus em primeiro lugar, somos obedientes, não se desviamos da sua palavra. Por isso, cuidado, nunca seja ingrato com o que Deus já te deu. Não procure Deus apenas para pedir, mas cultue, agradeça a Deus por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele tem feito e crendo que Ele fará muito mais. Então Israel entrou na terra prometida sob a liderança de Josué. A época dos juízes, por 300 anos, aquele povo era apenas guiado por Deus. A época que Deus levantou heróis, Deus levantou Gideão, Sansão, Débora, Baraque, Eude, até chegar em Samuel, profeta. Deus trouxe eles para a terra prometida e queria um povo obediente, mas por várias vezes se desviaram do seu caminho. Deus levantava um juiz porque Israel pecava e eles adoravam outros deuses. E os profetas se levantavam e falavam contra o pecado da idolatria e pregavam, e o povo não acreditava, e o povo continuava afastado dos seus caminhos. Até que no ano 609 a.C., o rei Nabucodonosor invadiu Israel com seu exército e queimou o templo e roubou tudo que havia lá dentro. Destruiu a cidade. E nessa primeira remessa levada para o cativeiro, cerca de 1 milhão de judeus foram levados. Entre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que mais tarde foram renomeados pelo rei Nabucodonosor como Sadraque, Mesaque e Abednego. E 20 anos depois, no ano 587 a.C., e nesta segunda leva que é levado, entre ela, um jovem estava, filho de sacerdote, Ezequiel. E depois de toda essa história, meus irmãos, que estamos relembrando da Bíblia, chegamos ali no Salmo 137, onde diz, e ali eles se assentaram e choraram. E aí vem Deus e fala com Ezequiel à beira desse rio. Ezequiel, põe-te em pé. No Salmo 137, eles estavam sentados e chorando. E no livro de Ezequiel 2, já nos diz que Deus mandou eles se colocar em pé e ouve o que ele estava falando. E aquele povo que já estava sem esperança, sofrendo no cativeiro, que haviam perdido tudo, estavam assentados e chorando, quando Deus fala com ele. E Deus fala com Ezequiel dentro do cativeiro. E no meio desse cativeiro, Ezequiel teve visões. Aleluia! E esta palavra de Deus nos remete nos dias de hoje. Por qual cativeiro você tem passado? Babilônia não é o seu lugar. Este cativeiro não é o seu lugar. Este cativeiro vai acabar, mas precisa de um renovo no seu coração, uma mudança, uma entrega no caminho correto, no caminho de Deus. Deus quer falar com você e te escolheu para estar na frente desse rádio hoje, ouvindo esse clamor. E você terá visões. E Deus encontrou em você alguém em que Ele pode confiar. Ele ouviu as suas preces, Ele conhece o seu coração. E tenha certeza que você será usado para erguer a sua família a partir desta noite. Você será usado para transformar a vida de muitas pessoas que estão próximas de você, na sua casa, no seu trabalho. Preste bem atenção, meus irmãos. Olha o que lemos no Salmo 137. Eles estavam assentados e chorando. E aqui no Ezequiel 2, capítulo 2, Deus manda você se colocar de pé. Aleluia! Se coloque de pé, meus irmãos, a partir de agora, porque Deus está falando com você através da sua palavra. Aleluia. A palavra de Deus nos diz em Salmo 126, versículo 6, que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dívida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. É hora de se levantar, parar de ficar sentado e chorando. Não importa pelo que você passou até agora, mas o que importa é o que virá pela frente. Chorar sentado não te leva a nada. Chega de desculpas. É hora de entregar o seu amanhã na mão de Deus. Acreditar. Usar um remédio que se chama fé. Chega de colocar culpas nos outros e olhar para si mesmo. Pessoas que ficam assentadas e chorando não recebem os seus milagres. É andando e chorando, se levante agora.
E é uma promessa para quem se levantar e sair. O retorno voltará para você. A escolha é sua. Deus te escolheu para estar aí na frente do rádio hoje para que você ouvisse a sua mensagem e participasse desse clamor. E Deus te trouxe nessa noite até aí à frente do rádio hoje porque Ele quer te colocar de pé. E vai haver uma mudança na sua vida. Chega de sofrer. O cativeiro está acabando. Aleluia. Participe das campanhas, procure Igreja Evangélica Ministério Aquele que Vive. Deus vai transformar a sua vida. Amém. Amém e amém. Igreja, Ministério Aquele que Vive. Uma igreja no coração de Deus.